Meu nome é Lucas Francisco Albuquerque, nasci em Santa Rita do Passa Quatro, no dia 29 de janeiro de 1930. Meus pais, quando já tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, eles se mudaram para São Paulo. Lá nós vivemos mais ou menos até 1945. O término da guerra, meu pai estava desempregado e meu avô tinha umas casas de aluguéis em Ribeirão Preto. E nós mudamos para Ribeirão Preto para poder sobreviver, né? Porque emprego estava difícil. Em 1960, exatamente, em 1959, para ficar mais certo, o Paulo Emílio Salles Gomes veio a Ribeirão Preto para fazer uma série de palestras no Centro Médico. E durante essa série de palestras, eu fiz amizade com o Bastiano Vaccarini. O Paulo Emílio, primeiro ele fazia uma preleção sobre o filme que ia ser exibido, né? Depois exibia o filme. Às vezes ele parava a projeção para falar sobre determinadas cenas. Ele explicava sobre determinadas cenas do filme. Então é um trabalho mais didático. Bom, lotou, ficou super lotado. E ele falava ele ficou entusiasmado de ver esse público enorme, né? Então ele lançou, nessa série de palestras, uma pedra fundamental para o Clube de Cinema de Ribeirão Preto. E ele era ligado a um grupo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E esse pessoal da faculdade era muito entusiasmado. E logo encamparam essa ideia dele de fundar o Clube de Cinema. E fizemos uma reunião do qual participei também junto com o Bastiano Vaccarini. Eles fundaram o Clube de Cinema de Ribeirão Preto. Logo depois veio o Paulo Emílio retorna a Ribeirão Preto, ficou o patrono do clube. No final desses anos 60, veio a Ribeirão Preto o professor Carlos Vieira. Ele era o diretor do Centro de Cineclube do Estado de São Paulo. Fez uma série de palestras, Cinema Interpreta as Artes. Aí ele exibiu uma série de filmes de arte e uma das sessões foi dedicada ao cinema experimental, né? Onde ele exibiu filmes do Norman McLaren. Ficamos encantados com isso. Achamos que era uma revolução dentro do cinema de animação. Aí pedimos emprestado. Esse material ficou conosco durante uma semana. Estudamos filme, quadro a quadro, vendo como que era. E eu fui fazer, na minha maneira, assumindo uma engenharia, como fosse engenheiro de som, eu ia anotando nos passos de papel, da minha forma, como eu estava entendendo. Depois devolvi o material para ele, para o Carlos Vieira, né? Aí ficamos pensando de que maneira nós tinha que comprar negativo, tinha que comprar tinta. Foi aí que eu recorri ao Miller, né? Ao Roberto Miller. Porque o Roberto Miller, através do Carlos Vieira, nós fizemos uma amizade com o Roberto Miller. Não conhecia ele pessoalmente na época. Então o Roberto Miller começou a dar através de cartas, né? Trocamos muita correspondência, ele ia explicando como é que nós tínhamos que proceder. Então ele falava o seguinte, que o nanquim brasileiro não valia nada, ele soltava. Na primeira projeção, ele ia soltar toda nós ia perder logo na primeira projeção, nós íamos perder o material. Então ele recomendou um nanquim de Checoslováquia. Custava caro, era uma bisnaga, que já servia a própria bisnaga já era pena. Aí chegou no problema da película. Como é que nós vamos fazer com a película? Aí a película é o seguinte, eu tinha um amigo, o Tony Miyazaki, que ele era fotógrafo de casamento, batizado, essas coisas todas. E era tudo filmado em 16mm. E na montagem desse material, sempre sobrava. Comecei a utilizar esse negativo já emocionado, né? Ele colocava num tanque, à noite, né, para ficar até pela manhã, junto com detergente no tanque. Enchia de água, jogava os negativos lá dentro, e pela manhã ele tirava a película, tirava aquela emulsão, segurando na ponta do celular com um feltro. Aí começamos a trabalhar. Então nós resolvemos trabalhar na cozinha. E a cozinha ficava à nossa disposição
até a tarde, até às 5 horas da tarde ficava nessa discussão. Então ficava mais ou menos da 1 hora da tarde, da meia-dia e meia, mais ou menos, até 1 hora da tarde, até 5, 6 horas da tarde, ficava a nossa discussão, ficava a cozinha para nós. Aí meu pai, como ele era fotógrafo, e ele tinha que naquela época a fotografia era um chapa de vidro, né? E ele retocava, que era um retocador, chamava retocador. Era um vidro despolido que ficava em diagonal numa caixa, uma gaveta, e tinha um suporte, então ele ficava inclinado. Eu adotei o retocador para o nosso trabalho. Eu improvisei uma caretilha do outro lado de cima do móvel, né? E lá eu colocava o filme chamava negativo, puxava, trabalhava com ele no retocador. A gente usava pena, a pena geralmente era do próprio tubinho da tinta. E também usava aquelas canetinhas que tinha de ponta fina, que era a própria nanquim, que se usavam para desenho. E pincel, estilete, esse era o nosso material. O Vaccarini desenhava na película por extenso. Depois eu vinha atrás, depois da película seca, depois do desenho seco, vamos dizer, a pintura que ele aplicava no celulóide estava seco, aí eu fazia quadro a quadro, desenhando, fazendo aplicações com os estiletes. Então eu ia trabalhando em cima da pintura dele, ele raspando a tinta, e às vezes pegava algodão, trabalhava com algodão, enfim, ia fazendo um trabalho que nem nós não tínhamos noção do que isso ia dar no final. Aí uma tarde, né, eu peguei um projetor emprestado desse amigo meu, e projetamos para nós para saber o que nós tínhamos feito. Olha, foi impressionante o resultado, porque não tinha noção do que ia acontecer projetado. Bom, foi uma emoção indescritível quando nós vimos pela primeira vez. Foi emocionante mesmo. Ficamos olhando um para a cara do outro, né, achando que seria inacreditável que nós tínhamos feito aquilo. Seria possível. Como aqui nós tínhamos conseguido fazer uma coisa que e outra coisa, uma definição também você não consegue dar. Porque não era um trabalho em que você via não é uma coisa assim, gráfica, não sei explicar, era uma coisa, como se fosse um sonho, uma viagem interplanetária, pelo cosmos, uma coisa inexplicável, né? Aquele jogo de tinta, de cores, né? Muito diferente, nós fizemos um projeto muito diferente do McLaren, não seguimos a escola dele, procuramos criar nosso próprio trabalho, e mesmo também diferenciando do Roberto Miller. Viagem à Lua tinha um problema. Como é que nós íamos fazer a cratera da Lua? Não, pensei num doce de banana. Então o que fez? O que nós fizemos? O Tony colocou bem alto, para nós poder até comprometer a câmera dele. Colocou bem alto uma câmera, né, instalou lá em cima, né, na pia, focalizando, porque a pia ficava grudada no fogão. Então ele ficou em cima lá, colocou um tripé, como ele fez lá, colocou a câmera lá em cima da pia. E embaixo, a minha mulher começou a fazer um doce numa panela, né, doce de banana. E ele focalizou a câmera bem dentro da panela, sem pegar as beiradas da panela, bem o doce dentro da panela, só o doce. De modo que quando começou a ferver, começava a explodir, né, formando cratera dentro do doce. Essa era a Lua, nós fizemos a Lua dessa forma. Então quer dizer, a viagem da Lua era um foguete saindo da Terra, né, sem emoção, nada figurativo, só através de imagem.
A saída dele foi vermelha, o Vacarini desenhou bem, aplicou na película o vermelho, né? Mas e com algodão, a gente trabalhei com algodão, de modo que fosse, aquilo deu movimento, como se fosse, vamos dizer, uma explosão, o foguete poder subir. Bom, depois entrou uma parte azulada, uma parte azul, né? Azul, até que aí tem um corte, aí nós fizemos um corte dele descendo na Lua. Tudo isso a gente procurava fazer, não de uma forma técnica, era bem uma coisa bem rudimentar mesmo, 6 tijolos, 2 vidros. Então, quer dizer, se colocava num tijolo, no cima do primeiro tijolo, se colocava um vidro. Depois, entre o primeiro tijolo de baixo e o tijolo de cima, que era o segundo, colocava outro vidro, colocava 2 vidros. Bom, e embaixo de tudo, colocava aqueles cartões, são cartões coloridos, geralmente tem que ter cartão vermelho, tem azul, a gente colocava esses cartões abaixo de tudo, sendo que a gente removia às vezes, durante as filmagens, esse era para filme de quadro a quadro, a gente removia o cartão, colocava de outra cor, e entre aquele segundo vidro, para poder conseguir dava para dar dimensão, trabalhava com 2 vidros, um em cima e um embaixo. E movimentava os elementos, tanto no primeiro vidro como no segundo. Quer dizer, então você sobrepunha, às vezes, um com o outro, se supunha os recortes, se fosse chinilha, e trabalhava muito com vidrilho também. E é outra coisa, com spotlight em cima ali, de modo que formava, às vezes, alongava sombras. Então o resultado era maravilhoso, porque o senhor trabalhava, a sombra ficava alongada do primeiro vidro para o segundo e refletia lá embaixo, tudo com dimensões. Como eu trabalhei em rádio dos anos 50, mais ou menos 57, 58, por aí, eu fiz uma boa amizade com o diretor da rádio, que era o senhor José da Silva Bueno. E também também conhecia, fiz também uma boa amizade também, com o Milton Rodrigues. Esse Milton Rodrigues, ele era um técnico de som lá da rádio, que tinha já uma experiência de cinema em São Paulo, ele tinha veio de São Paulo, lá ele já tinha feito ele tinha sonorizado alguns jornais cinematográficos, até filme mesmo. Então eu falei com o Milton e falei, tudo bem, se o senhor José autorizar, eu faço para você. Bom, eu falei, eu pus à disposição. Olha, da meia-noite às 6 da manhã, a rádio fica fora do ar. Então ela fica na mão de vocês. Se você precisar fazer, você faz nesse horário, o Milton concordando, tudo bem. Ficava lá, ia para lá 11 horas da noite, saía de lá 2 horas da madrugada, 3 horas da rádio. E ele exibia as fitas, exibia o filme, e ele ia escolhendo as vinhetas para colocar. Geralmente música clássica, né? Ou então som. Ele colocava um som. Isso, mas era muito trabalhoso, viu? Tinha uma loja de autopeça na época. Então eu trabalhava de manhã na loja e à tarde ficava com o Vacarini em casa trabalhando no dos filmes. Bom, isso durou mais ou menos uns 3 anos. Conseguimos fazer 14 filmes. Eu sempre fiz um trabalho que hoje é tido como marketing, né? Então, naquele tempo não tinha esse termo marketing. Então, eu sempre mandava notícias para jornais, geralmente do estado de São Paulo, para a Folha, para a Última Hora também que tinha em São Paulo, para o jornal Globo, do Rio de Janeiro. Então isso, e mandava matéria também para 2 amigos meus, que um era o
Vasco Grande, em Portugal, que era um estudioso, um dos maiores estudiosos de cinema, e outro era para o Luiz Gasca, na Espanha também, que dedicava também ele falava sobre o cinema de modo geral, porque ele gostava de ficção científica e também de animação. Né? Então esse trabalho teve uma repercussão tremenda, grande mesmo, né? Extrapolou as fronteiras de Ribeirão Preto, extrapolou as fronteiras do Brasil. Agora, no Brasil nós ganhamos todos os prêmios que existia na época, só faltou para nós o Saci, porque o Saci não premiava cinema de animação. Uma tarde, né, eu estava na minha loja, a minha mulher me liga, né, falando que tinha 3 senhores lá em casa querendo falar comigo. Me parece que é sobre o centro experimental. Aí o que eu fiz? Eu recebi essa ligação dela, ela falou, põe a bola, o que eu vou fazer? Bom, a minha loja fica perto da escola de artes plásticas. Saí lá, peguei um táxi, né? Saí, passei pela escola para pegar o Bacarini, né? Bom, vou levar ele comigo, né? Não vou enfrentar não sei quem essa gente, não vou enfrentar sozinho. Só que o Bacarini não estava lá, então fui sozinho. Cheguei em casa, bom, entrei na sala, estavam lá os 3 senhores, né? Esse que eu estava fazendo hora lá com ele. Então essa pessoa, um deles, que era mais jovem, que falava mais ou menos o castelhano misturado com o português. Bom, esse se apresentou, falou que eram 2 senhores, né? Esses 2 senhores são russos, né? Eram russos, e tinham vindo numa comitiva da Rússia. E aí essa comitiva russa era uma comitiva comercial, e entre eles vieram esses ligados à arte. Bom, e como eles já sabiam, conheciam o nosso trabalho, através de literatura, através da própria embaixada brasileira, divulgou muito o nosso trabalho na Europa, inclusive distribuiu filmes nossos na Europa, a embaixada, eles se interessaram em conhecer o centro experimental. E daí? Falei, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Na verdade, esse centro experimental é um engodo, não existe. Expliquei a situação. Nós fundamos esse centro imaginando que iríamos regimentar alunos, professores, pessoas ligadas à arte da cidade. Mas ninguém se interessou. Nenhuma alma bateu na nossa porta. Então só ficar o Massaro Bacarini e eu, e o Tony Miyazaki e o Fantini, o Valdemar Fantini, esses 2 eram cinegrafistas. Eles que gravavam os filmes que tocavam a quadro. Então era uma entidade de 2 pessoas dirigindo, mais que esses 2 cinegrafistas. Essa que é a verdade. Bom, então estou assim, até envergonhado, né, diante dessa balela, né, que nós criamos. Aí ele contou para esses russos, os caras me olharam espantados. Eles falaram, os russos lá começaram a falar, e o intérprete falou, olha, ele falou o seguinte, que vocês não tem que ficar nada constrangido, porque o que vocês fizeram lá no nosso país, lá na Rússia, vocês seriam heróis, porque vocês conseguiram fazer um trabalho de repercussão internacional como vocês fizeram, sendo que nós imaginávamos que a cidade, que os governos estivessem subvencionando vocês. Não está subvencionando nada. Isso tudo feito com o nosso próprio recurso. Então eles pediram se podia exibir um filme para nós. Olha, nem projetor nós temos. Bom, o que eu fiz? Não tinha outro recurso. Peguei 3 filmes que recém-chegados do Panamá, revelado. Dei de presente. Falei, olha, eu posso dar para vocês essas 3 fitas, né? Porque aqui eu não sei como exibir. Bom, eles ficaram assim, espantados por a gente não ter tido recurso nenhum, sem recurso nenhum, ter feito esse trabalho que nós fizemos. E achou também uma falta de respeito assim, nesse tipo de atividade, sem sensibilizar ninguém. Prefeito, deputado, senador, governador, nada se interessaram. Os únicos auxílios que nós tivemos foi esse, foi da PRA7, na pessoa do Sr. José Silva Bueno, uma pessoa muito boa, e também
da USP, da Faculdade de Medicina da USP, através do Sr. Carlos Dias, do doutor Carlos Diniz. O Dr. Vacarini, na época, ele não tinha meios. O bem dele era uma lambreta, ele morava numa pensão. Bom, continuar, a gente não tinha nenhum recurso financeiro. Gastei uma fábrica, porque eu tinha uma loja de autopeça, financei todo o projeto nosso, né? A ponto de ter que perder a loja. Né? Então, melancolicamente, o cinema acabou. Melancolicamente, o cinema acabou. O cinema acabou. Bom, a nossa grande feito foi a Annecy, né? Porque nós, rudimentar, com um processo rudimentar, conseguimos chegar até lá. Né? E o meu grande orgulho, não, era que um dia a bandeira brasileira tremulou lá no Palácio de Annecy, onde era exibido os filmes. Isso para mim foi o maior prêmio que podia ter. Saber que a bandeira brasileira, num determinado dia, numa determinada hora, que estava exibindo o nosso filme, a bandeira brasileira estava hasteada lá.